Olá meus amigos, tudo bem? Preparado para mais uma aula? Hoje nós vamos falar sobre conjuntos numéricos. Nada mais é do que a base da matemática, né? É a primeira matéria que a gente vê no primeiro ano, né? E é uma matéria muito importante, beleza? Então vamos lá. Para começar, gente, gostaria de apresentar a vocês o que a gente chama de universo, certo? Esse universo, ele é formado por todos os números, ok? E ele começa por um conjunto limitado de números naturais, conjunto ilimitado. Vou já explicar cada um desses subconjuntos. Nós também temos o conjunto dos números inteiros. Logo depois, vou explicar o conjunto dos números racionais, certo? E depois vou explicar o conjunto dos números irracionais. Tudo isso aqui é um universo que a gente chama de conjunto dos números reais. Vocês vão ver muito esse símbolozinho aqui, o R, de conjunto dos números reais, certo? Então, vou falar um pouquinho de cada um desses aqui. Conjunto dos números naturais. Conjunto dos números naturais, pelo próprio nome, você já pode imaginar que é o quê? São aqueles números que naturalmente a gente vê no dia a dia, que são 0, 1, 2, 3, 4, infinitamente para o lado positivo, certo? Então, se a gente for representar em uma reta o conjunto dos números naturais, ele tem início no zero, mas ele não tem fim, porque nós temos infinitos números positivos, né? Então ele vai 0, 1, 2, 3, 4 e infinitamente. Beleza? Esse daqui é o conjunto dos números naturais. Existem algumas propriedades que não é normal, mas acontece de aparecer de vez em quando. Tipo, toda vida que aparecer o símbolo de natural com um asterisco em cima dele, é porque ele está dizendo que é o conjunto dos números naturais tirando o zero. Tirando o zero. Ok? Também é conhecido como conjunto dos números naturais não nulos. Beleza? Muito bem. Próximo passo, vou chamar a atenção de vocês, conjunto dos números inteiros. Conjunto dos números inteiros, ele é representado pela letra Z. É um Z com um tracinho assim do lado. Pelo nome, você já percebe que está tratando de um número inteiro, valores inteiros. O que seriam valores inteiros? São aqueles valores que não são quebrados, né? E como assim? Exemplo, uma maçã, né? É um valor inteiro.
é uma maçã inteira, né? Duas maçãs, né? São inteiras. Ah, mas qual é a diferença dele para o conjunto dos números naturais? É que conjuntos inteiros, ele começa no infinito negativo tem um ponto central que é o zero e tende a ir para o infinito positivo. Ele é formado por esses números. Ah, e o número negativo ele é um número inteiro? É um número inteiro. E para que serve os números negativos? Ah, o número negativo serve para representar várias coisas, como dívida. Mais simples explicar para vocês é a dívida. Então, quando você vai dever um banco, você está devendo um banco, lá no extrato bancário aparece o quê? Aparece um número e aparece um sinalzinho de menos do lado esquerdo. Então, significa que você está devendo. É um número negativo. Entendeu? O que eu quero chamar a atenção de vocês, vou representar também na reta numérica. Agora, essa reta numérica, ela tem duas setinhas, uma para a direita e uma para a esquerda. Onde ela está simbolizando que ela tende a ir para o infinito. Beleza? Onde o ponto central é o zero, à direita eu coloco os valores positivos, infinitamente, e para a esquerda eu coloco os mesmos valores, sendo que negativo. Ok? O que eu quero chamar a atenção de vocês é que eles são simétricos para cada valor positivo eu tenho um valor negativo. Outra coisa é que todo valor à sua direita é maior do que do que ele mesmo. Exemplo, o 4 é maior do que o 3. O 2 é maior do que o 1. Ah, professor, isso é simples. Mas beleza, vamos aqui, ó. O menos 1, ele é maior do que o menos 2. O menos 2 é maior do que o menos 3. Então, o valor que está à direita é sempre maior do que aquele valor que você está vendo. Entendeu? Exemplo, outro exemplo, vamos colocar aqui. Se eu tenho um valor aqui, menos 20 e menos 30, qual deles seria o maior? Qual deles? Ah, assim eu não sei, professor. Como é que eu vou fazer? Vamos pensar numa reta numérica. Você traça uma reta aqui de rascunho. Você coloca assim um zero aqui para simbolizar. E eu te pergunto, se são negativos, quem é que vai vir primeiro? Menos 20 ou menos 30? Eu sei que ele está em ordem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Menos 20. Aí continua. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 7. Menos 30. Ah, então quem é o maior aqui, gente? É o menos 20 ou o menos 30? É o menos 20. Ele é o maior, porque é sempre o número que está à sua direita. Beleza? Outro ponto muito importante aqui, quando a gente está tratando de números inteiros, é a gente falar sobre a regra dos sinais, que é a matéria base da matemática, né? Regra dos sinais, gente. Quem puder dar um pause aí, dá um pause, copia isso daí, memoriza isso daí, que é pra gente não errar questões por causa de sinal, né? Dá um pause aí, beleza? Continuando. Então, o que eu venho chamar a atenção de vocês aqui, da regra dos sinais, que ela tem dois blocos, que é a soma e subtração e multiplicação e divisão, certo?
que é interessante é que são duas regras distintas, tá? Vocês têm que ter muito cuidado. Muita gente pergunta assim, professor, quanto é que é mais com mais? Depende, se for na soma e subtração é uma regra, se for multiplicação e divisão é outra regra. Professor, quanto é que é menos com menos? Depende. Se for numa soma e subtração é uma regra, se for na multiplicação e divisão é outra. Então, como é que a primeira coisa que a gente tem que se atentar é que se ele tem o pontinho, que significa multiplicação, ou se ele vem em forma de fração, que é 8 dividido por 4, que é uma fração, ou ele vem dividindo com sinal de divisão. Certo? Mas vamos lá. Soma e subtração. Vamos aprender de uma vez só. Certo? Na soma e subtração, quando os sinais forem iguais, você soma e repete o sinal do maior. Quando os sinais forem iguais, você soma e repete o sinal do maior. Exemplo. Vamos lá. Se o Joaquim está me devendo R$5 e o Pedro está me devendo R$8 e os dois me pagam, os dois estão me pagando agora 5 mais 8 mais 13. Eu vou ficar com 13. Beleza? Mas pô, eles estão me devendo 5. O Joaquim está me devendo 5 e o Pedro está me devendo 13. Quanto é que eles estão me devendo? Ih, gente, olha só. Um erro. Aqui não é 13, aqui era para ser 8. Essas coisas de internet, né, gente? Eu peguei essa imagem na internet. Então, menos 5, menos 8. Se o Joaquim está me devendo 5 e o Pedro está me devendo 8, somando os dois, vai dar o quê? Uma dívida de 13. Então, menos com menos, soma, e o resultado fica com o sinal do maior. Que é o maior? 8. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Sinais iguais, soma e repete o sinal. Foi praticamente o que eu falei, né? Agora, sinais diferentes, subtrai e põe o sinal do maior. Como assim? Quando os sinais forem diferentes, a primeira coisa que você vai ter que ver qual é o maior valor absoluto. O 5 ou 8 é o maior? É o 8. Então você marca aqui, 8. Aqui embaixo, o 5 ou 8, quem é o maior? O 8. Marca aqui embaixo. Por que eu estou pedindo para marcar aqui embaixo? Porque a resposta sempre será a do sinal, do maior valor absoluto. O 8 aqui, menos 3. O 8 aqui é positivo, mais 3. Tá, mas a gente ainda não calculou. Tá ok. Você vai esquecer os valores dos sinais e vai pegar só os números. 8 menos 5, 3. Eu já coloquei o sinal. 8 menos 5, 3. Já coloquei o sinal. Ih, professor, confundiu. Vamos aqui. Menos 3 mais 4. Atenção. Quem é maior? O 3 ou o 4? 4. Qual o sinal do 4? Mais. Então já sei que a resposta é mais. Beleza? Agora eu vou pegar o 4 menos 3, que vai dar 1. De outra maneira, mais 3 menos 4. Quem é o maior, gente? 3 ou 4? 4. Então o sinal dele é menos, já sei que a resposta é menos. Aí eu vou pegar de novo, 4 menos 3, 1. Vamos ver de outra maneira? 20 menos 16. Quem é o maior, 20 ou 16? 20. Então a resposta vai dar mais. 20 menos 16, 4.
Ok? Agora, menos 20 mais 16, quem é o maior? 20. Então a resposta vai ser menos. 20 menos 16, 4. Certo? Então, sinais diferentes, subtrai e põe o sinal do maior. Sempre. Essa regra aqui, eu costumo falar para os meus alunos que a resposta, quando for soma e subtração, primeira coisa que tem que ver, o sinal. O sinal do maior. Pode observar aqui, ó, nesse primeiro caso aqui, quem é o maior, não é o 8? O sinal não é mais? A resposta é mais. Aqui, 5 e 8, o maior não é o 8? O sinal não é menos? Menos. Aqui, 5 e 8, menos. 5 e 8, mais. Então, toda a regra dos sinais, o que prevalece é o maior, sinal do maior. Para soma e subtração. Beleza? Atenção. Aqui eu não estou vendo nenhum sinal de multiplicação e nem divisão entre dois números. Mas quando eu passo para cá, eu já tenho um sinal de multiplicação entre eles. A multiplicação e divisão é mais simples do que a soma e subtração. Por quê? Você vai fazer a operação normalmente, 4 vezes 5, 20. E vai se preocupar com o sinal depois. Ou, primeiro se preocupa com o sinal. Então, toda vida que os sinais forem iguais, resposta positiva. Sinais iguais, resposta positiva. Sinais diferentes, resposta negativa. Sinais diferentes, resposta negativa. Certo? Vamos aqui. Menos 5 vezes menos 3. Sinais iguais, resposta positiva. 5 vezes 3, 15. Certo? Menos 20 dividido por 4. Menos com mais, sinais diferentes, menos. 20 dividido por 4, 5. Olha que legal. Menos 2 elevado a 3. Pô, professor, já começou a complicar? Já, potência. Se você chegou até aqui, meu amigo, você já viu potência em algum momento. Então, vamos lá. O que significa menos 2 elevado a 3? Eu vou pegar esse menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Eu pego o menos 2 e repito ele 3 vezes numa multiplicação. Então, eu tenho menos vezes menos vezes menos. Como é que eu faço isso? Como eu falei, vamos nos preocupar primeiro com o sinal. Então, vamos aqui, ó. Menos com menos na multiplicação, sinais iguais. Ele vai dar positivo, né? Então, esse para cá seria positivo. Mais com menos, sinais diferentes. Ele vai dar negativo. Então, minha resposta será menos. E agora, só multiplicar. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Ok? Outro exemplo. Menos 3 elevado a 4. Vamos lá. É quem? Menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3 vezes menos 3. 4 vezes. Eu pego menos 3 e repito ele 4 vezes. Então, vamos lá, ó. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Repetindo, devagar. Menos com menos, mais. Segura esse mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Então, eu já sei que a resposta é mais.
Você acertando o sinal, você já está garantido 50% da questão. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. 27 vezes 3, 81. 81. Beleza? Então, gente, até então isso foram as regras dos sinais. Quem puder dar uma revisada, certo? Regra dos sinais. Então, voltando aqui para a nossa aulinha, né? Expliquei para vocês sobre conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiros, puxei lá para as operações com números inteiros, né? Que é interessante, a gente vê muito isso. E agora vamos para o conjunto dos números racionais. O que seria o conjunto dos números racionais, gente? Racional, lembra o quê? Razão? Sim. Razão, lembra o quê? Fração. Muito bem. Então, o conjunto dos números racionais nada mais é do que todos aqueles números que a gente pode escrever na forma de uma fração. Ele é representado pela letra Q e ele é representado de uma forma de fração. Como assim? Exemplo. 1/2 é um número racional. Porque ele é uma fração, 1/2. 8/4. Ele também é um número racional. Certo? Porque é 8 dividido por 4. 5/3. Também. Então são todos os números que podem ser representados na forma de uma fração. Pô, mas e aí, como é que a gente faz uma reta? Vamos lá. Vamos chamar aqui a reta novamente. Ponto central 0. Eu sei que daqui para cá eu tenho número 1, número 2, número 3, infinitamente. Número menos 1, número menos 2, número menos 3, infinitamente. Certo? O que eu quero falar, que eu não falei nos anteriores, quando eu tenho um infinito para a direita, eu também posso representar dessa forma aqui, ó, que é aquele famoso 8 deitado, positivo. E quando tem um infinito para a esquerda, eu represento como 8 deitado negativo, certo? Então, aonde é que ficam os números racionais na reta numérica? Vocês estão vendo esse número aqui, ó? 8 dividido por 4. O que significa 8 dividido por 4? É 8 dividido por 4, que é igual a 2. Então o 8 dividido por 4 é 2. Então esse 2 aqui, ele também pode ser representado da forma fracionária, que é 8/4. Certo? Então o 8/4 está onde? Está bem aqui. E um meio, gente? Onde é que estaria um meio? Vamos pensar aqui, ó. 1/2. O que significa 1/2? Da mesma regra, eu vou pegar 1 e dividir por 2. 1 dividido por 2 não dá. Coloco um 0 aqui, vírgula, e acrescento um 0 aqui. 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 2, 10 para 10, nada. Então 1/2 é igual a 0,5.
E onde é que fica o 0,5, gente? Ele fica na metade do 0 e do 1. Então aqui na metade eu tenho 1 meio. Ou posso representar ele como 0,5. Beleza? Os 5 terços. Vamos lá. 5 terços. Quem seria os 5 terços? Seria 5 dividido por 3. Né? 5 dividido por 3. Como é que a gente faz? Normalmente, a gente vai lá, a nossa amiga, né? 5 dividido por 3. Igual. 1,666666666 infinitamente, né? Muito bem. 5 terços é igual a 1,6666666 infinitamente. Vou já falar sobre isso. Que a gente normalmente arredonda isso daqui para 1,67, né? Onde é que ficaria o 1,7? Se o 0,5 fica aqui, aqui é 1, 1,7 vai ficar onde? Vai ficar entre, não é nem 1 e nem 2. Também não é no meio, é depois do meio, né? É como se fosse R$1,67. Então, se eu tenho um meio bem aqui, eu vou ter bem perto do meio o 1,7. 1,67, Leandro. Isso. Que na forma fracionária, ele é representado por 5 dividido por 3. Beleza? Gente, isso aqui foi proposital. O nome disso aqui é uma dízima periódica. É um número decimal que ele, ao ser transformado de fração para número decimal, ele se repete a última casa. As últimas casas estão se repetindo. Vocês observam aqui que o 6 se repete várias vezes. Então, o nome disso aqui é dízima periódica. Tá? Dízima periódica, ele é um número racional. Por quê? Eu posso transformar ele em fração. Então, como eu falei lá na definição, um número racional são todos aqueles números que a gente pode transformar em fração. Então, a dízima periódica, que é um número decimal com infinitas casas com o mesmo fator, ele pode se transformar em uma fração. Cuidado com isso, certo? Professor, como é que eu vou calcular a fração de um número de uma dízima periódica? Aí, existem regras. Regras de como calcular a dízima periódica. Ok? Vou tentar resumir aqui o máximo para ver se vocês entendem. Vamos fazer o seguinte. Vamos paralisar um pouquinho isso aqui e vamos falar agora de dízima. Dízima periódica. Para estudar números fracionários, a gente tem que saber tanto transformar um número fracionário A sobre B em decimal ou do decimal para o fracionário. A gente tem que estar com isso na cabeça, como é que faz. Então, já falei para vocês que 1 sobre 2 é o quê? É 0,5. Por quê? Porque se eu quiser transformar daqui para cá, basta eu fazer 1 sobre 2, que é igual a 1 dividido por 2, que é 0,5. Já expliquei anteriormente, né? Agora, se eu quiser transformar daqui para cá, como é que eu faço? 0,5. Eu quero transformar o 0,5 em fração. Você vai pegar o número que está aqui em cima. Quem é o número que está aqui em cima, gente? É o 0,5.
Então, vou colocar só 5. Sobre. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? Uma. Então, vou colocar 1, 0. Ah, mas eu ainda não cheguei no meio. Para chegar no meio, eu tenho que simplificar. Nesse caso aqui, eu simplifico por cima e simplifico por baixo. 5 dividido por 5, 1. 10 dividido por 5, 2. Cheguei no meio. Beleza? Mais um exemplo. Quero transformar 2,5 em fração. Qual o número que eu tenho em cima, gente? 25. Sobre. Quantas casas decimais eu tenho depois da vírgula? 1. 10. Certo? 25 dividido por 10, eu posso simplificar. Então, se eu simplificar por 5 em cima e 5 embaixo, o que vai me trazer? 25 dividido por 5, 5. E 10 dividido por 5, 2. Então, esse aqui é um número decimal e esse aqui é um número fracionário. Certo? Aí vem os problemas, que é a dízima. Exemplo, 0,3333. Você observa que o 3 está se repetindo, né? Então, vamos colocar assim, o 3 está se repetindo. Então, eu vou sinalizar aqui que esse número corresponde a esse aqui, ó, 0,3, onde o 3 se repete. Beleza? E como é que eu faço? O número que você está vendo sem se repetir, no caso aqui eu estou vendo 0,3, eu vou colocar aqui em cima, 3. 0,3 é 3. Sobre. Quantas casas ela está se repetindo? Uma só. Não é isso? Não é só o 3? 3, 3, 3, 3, 3. Então, uma casa só, dividido por 9. Aqui é que está o X da questão. Para cada casa que se repete, você coloca um 9 embaixo. Beleza? Então, se eu pegar e simplificar aqui por 3 e aqui por 3, vai me trazer 1/3. 0,333333 é igual a 1/3. Será que é, gente? Vamos fazer o inverso? 1/3. Quero transformar 1/3 no decimal, gente. Como é que eu faço? Eu pego 1 dividido por 3, igual a 0,33333. Beleza? Muito bem. 0,3333. Vamos complicar um pouquinho. 0,48 infinitamente. O que está se repetindo aqui, gente? 48. Ok? Igual a 0,48. E vou sinalizar aqui em cima que é o 48 que se repete. Ok. Igual. Qual é o número que está aqui em cima, gente? É o 0,48. Se tivesse um aqui, você ia colocar o quê? 148. Mas como tem um 0, é só 48. Sobre. Quantas casas eu tenho aqui que está se repetindo? O 48. Está se repetindo, né? 48, 48, 48. Então é 99. Pronto. Está aí a fração, gente. 0,484848 dá 48 dividido por 99. Dá para simplificar? Não, infelizmente essa daí não dá. Vocês podem até tentar, mas não dá. Então vamos lá. 48 dividido por 99 igual a 0,48484848. Beleza?
Mas não acaba aí, gente. Não acaba aí. Vamos complicar só mais um pouquinho. Beleza? Digamos que eu tenha essa dízima aqui, ó, 0,25, 32, 32, 32, 32, infinitamente. O que eu ensinei? Você vai fazer... O que se repete aqui? 32, né? Então, você vai fazer 0,25, 32 e sinalizar que é o 32 que está se repetindo. Ok. Qual o próximo passo? O próximo passo, esse daqui é uma dízima composta. As outras eram simples. Por que é composta? Porque eu tenho números que não se repetem e eles estão no número aqui. Então, o que eu vou fazer? Atenção. Atenção. Primeira coisa que você tem que se preocupar é pegar o número de cima, certo? 2532, subtrair menos o número que não se repete, 25. Mais uma vez, gente, pegar um número todo de cima e subtrair pela parte que não se repete. Entendido? Que vai dar o quê? 2507. Esse é o passo para dízima composta. Você pega o número de cima e subtrai pela parte que não se repete. E agora? Agora, mesma regra. Você vai pegar esse resultado aqui, 2507 sobre... Vamos lá. Quantas casas decimais tem aqui, gente? 4. Então vou colocar 9999? Não. Como ela é composta, você vai falar quantos números estão se repetindo. Não, o 3 e o 2? 32, 32, 32, 32. Então vou colocar primeiro 9, 9. Certo? Professor, mas aqui eu tenho 4. Beleza, mas essas daqui não se repetem. Se ela não se repete, eu vou colocar 0, 0. Certo? Fiz bem devagar, que é para vocês entenderem. Recapitulando. Primeira coisa, você pega um número de cima, subtrai pela parte que não se repete. Depois, você pega o resultado e divide por... A parte que se repete são quantos números? 2, 9, 9. Ao todo eu tenho quanto? 4. Então vou completar com 0. Será que está certo, gente? Vamos aqui para a nossa amiguinha 2507. Opa! 2507 dividido por 9900. Olha! Fechou, né? Bem, gente, de uma forma aqui simples, vamos ver se a gente aprendeu. Vamos dar um exemplo aqui do 0,1252525 infinitamente. Qual o primeiro passo? Parte que se repete. Quem é? O 25. Então vamos colocar, escrever ele da seguinte maneira: 0,125, né? Então, quem está se repetindo aqui? O 25. Primeira coisa, ele é uma dízima composta, porque eu tenho números antes da repetição. Se eu tenho um número antes da repetição, eu tenho que ter cuidado.
Qual o primeiro cuidado? Eu vou ter que pegar o número que eu estou vendo aqui, 0, 1, 2, 5, desconsidero o 0, fica 1, 2, 5, menos, aí esquece a parte que está se repetindo e subtrai pelo valor restante, 0, 1, no caso é 1, ok? Então, 125 menos 1 dá 124. Esse número aqui, 124, a gente vai usar ele como numerador da fração. Então, vamos lá, 124. Quem será o denominador? O denominador, você vai ver que eu vou ter que usar três valores, né? É um número com 3 casas. Beleza. O número que se repete tem quantas casas? 2. Então, eu vou colocar 9, 9. Certo? E o valor que não se repete são quantas casas? Uma só, que é 1. 0. Pronto, achei a minha fração. Vamos aqui para o nosso amigo 124 dividido por 990. Olha! 0,1252525 infinitamente. Espero que tenha entendido, gente. Vamos voltar para a nossa matéria principal. Números racionais. Então, aqui eu falei de intervalos, né? Onde localizar os números na reta numérica. Falei para vocês como transforma número fracionário em número decimal. Expliquei o inverso, como transformar um número decimal para número fracionário. Beleza? E outra coisa muito interessante é você saber o que significa um número fracionário, né? Então, outra coisa muito interessante que eu quero falar para vocês é que já mostrei para vocês onde é que se localiza, né? Eu quero mostrar para vocês o seguinte. Falar um pouquinho aqui de intervalos, certo? Digamos que aqui é uma reta numérica, aqui é o 0, certo? Aqui é o 1 positivo, infinitamente para a direita, e para cá é 1 negativo. Por que o professor está fazendo esse intervalo tão grande? Vocês vão entender. Gente, imagina o seguinte. Eu pego a distância entre 0 e 1 é praticamente o que? 0,5, né? Como eu ensinei aqui em cima, ó, tá vendo? 0 e 1 é metade e é 0,5 corresponde ao meio. É como se eu pegasse, imagina o seguinte, ó. Se eu pegar uma maçã e partir ela no meio, eu vou representar ela como que 1 sobre 2, essa parte aqui, e 1 sobre 2. Não é isso? Estou partindo ela no meio. Então, de 0 a 1, se eu partir no meio, eu vou ter o 0,5 e o 1 sobre 2. Não é isso? Ah, outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês. 1 sobre 2 mais 1 sobre 2, quanto é, gente? Metade mais metade é 1 inteiro, né? Mas como é que eu faço essa operação aqui? Soma de frações com denominadores iguais, você repete o denominador e soma os numeradores. 1 mais 1, 2 sobre 2. 2 dividido por 2, 1. Então, metade mais metade é igual a 1 inteiro. Beleza?
Mas vamos voltar aqui. Eu fatiei a maçã em duas partes, metade e metade. Mas se eu pegar e fatiar ela para aqui, ó, vai ficar o quê? Em 4 partes, concorda comigo? Então, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, ok? O que eu fiz? Eu peguei a metade, digamos, daqui para cá, e fatiei ela na metade, que ficou em que? 1/4. Então, daqui para cá é 1/4, daqui para cá é 1/4, daqui para cá também tem a medida de 1/4, que não é representado como 1/4, ele é representado por 3/4, e aqui é 4/4. E esse 1/2 aqui, ele passa a ser o que? 2/4. Então, daqui para cá é 1/4, daqui para cá mais 1/4, que dá 2/4, daqui para cá 3/4 e daqui para cá 4/4. Por que 4 dividido por 4 igual a 1, certo? Só que aí eu quero chamar a atenção de vocês, é que se de 0 para 1 eu tenho 0,5, de 0 para 0,5 a metade vai ser quem? 0,25. Imagina o seguinte, ó, de 0 a R$1, a metade, 50 centavos. De 0 a 50 centavos, a metade, 25 centavos. Beleza? Ah, mas se eu complicar mais ainda, eu posso fatiar isso aqui no meio, isso aqui no meio, que vai me resultar o quê? 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, 1/8, certo? Cada pedacinho desse aqui corresponde a 1/8. Então, se eu pegar daqui para cá e fatiar no meio, vai me trazer 1/8, certo? 1/8 vai corresponder a 0,125. Se eu pegasse 25 centavos e dividisse por 2, vai dar 12 centavos e meio. 0,125. Certo? Observa, ó. Fatiei por 2, fração, denominador 2. Fatiei por 2, 4. Fatiei por 2, 8. Se eu fatiar por 2, vai ser o quê? 16. Esse daqui dividido por 2, 32. 32 dividido por 2, 64. Infinitamente. Eu vou sair fatiando infinitamente e os denominadores só vão aumentando. Significa o quê? Que entre dois números inteiros, acabei de comprovar para você que eu tenho infinitas frações aqui. Assim como eu tenho infinitas frações aqui, eu também vou ter aqui nesse cantinho, como aqui também nesse cantinho. Então, entre dois números inteiros, eu tenho infinitos números fracionários. Entre dois números inteiros, eu tenho infinitos números fracionários. O 0 e o menos 1 também tem a mesma representação, só que a diferença é 0,5, 0,25, 0,menos 125, infinitamente. Certo? Beleza? Então, esse aqui é um ponto muito importante para ficar firme aí na cabecinha de vocês. Ok? Beleza. Voltando aqui. Falei dos números naturais, falamos dos números inteiros, falamos dos números racionais, certo? Os números naturais são aqueles números que a gente pode dizer, é o zero mais os números positivos. Os números inteiros, quem são? São o zero, os números positivos e os números negativos, certo? Os racionais é o zero, os números positivos, os números negativos e as frações, certo? E também temos um conjunto dos números irracionais. Gente, irracionais. Irracionais.
O que seria esse conjunto dos números irracionais? É algo irracional. Se lembra que eu falei que o conjunto dos números racionais são quem? São todos aqueles números que eu consigo transformar em fração. Então, quem seria o conjunto dos números irracionais? Todos os números que eu não consigo transformar em fração. Eu não consigo. Eles são números irracionais. Então, eles são números decimais, que são aqueles números com vírgula, e que eu não consigo colocar ele em fração. Vamos lá. Se eu falar para você que 1,0333333, vocês lembram o que é isso aqui? É uma dízima. Por ele ser uma dízima, ele é um número racional. Eu consigo transformar ele em fração no formato de um número em cima e um número embaixo. Agora, se eu chegar para vocês e pedir para calcular raiz quadrada de 2, ele vai me trazer um número que, vamos observar aqui, olha só, 1,4142135. Ele não está se repetindo. Ele não se repete. 1,4142135. E tem mais casas, porque não cabe na calculadora. Então, por ele não ter esse fator de repetição aqui, são vários números, infinitos números que não se repetem, ele se torna um número irracional. Certo? Outro número, raiz quadrada de 5. Quem seria a raiz quadrada de 5? Já coloca na cabecinha de vocês que quando cai raiz quadrada de 5 é irracional. Raiz quadrada de 2, irracional. Raiz quadrada de 3, irracional. Ó, raiz quadrada de 5 é 2, 3, 6, 0, 6, 7, 9, infinitamente. Certo? Agora, qual é o número irracional mais famoso? Vocês vão ver muito. É o famoso π. Π. Separei até um... A letra grega π é usada para representar uma constante matemática considerada como uma das mais importantes já criadas. O valor de π é um número decimal não periódico. Significa o que, gente? Que não se repete, com infinitas casas decimais. E é costume de vestibulares, Enem, concurso e todo tipo de questão envolvendo essa constante arredonda-se para 3,14. Entretanto, π é um número irracional. Isso significa que não pode ser expresso na forma de fração. É decimal e suas casas decimais são infinitas. E até onde são conhecidas não seguem um padrão como o das dízimas periódicas. Beleza? Ok. Então, como eu falei para vocês, o π, ele normalmente, em vestibulares, em questões de concurso, ele pede para você considerar 3,14. Mas na realidade ele tem infinitas casas decimais. Certo? Então, para resolver uma questão que estiver envolvendo o π, sempre considerar que é 3,14. Ok? Então, eu acho que podemos encerrar agora toda a parte material. E voltamos para o nosso conjunto universo. Em resumo, vou voltar para esse gráficozinho aqui. Nós falamos dos conjuntos dos números naturais, né? Que são os números positivos. Vou colocar aqui para exemplo 0, 1, 2,
3, 4, 5, né? Depois falamos dos números inteiros, chamar de Z, né? Quem é o conjunto dos números inteiros? O 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o menos 1, o menos 2, o menos 3, o menos 4, não é isso? O menos 5. Depois, falamos do conjunto dos números racionais, que é representado pela letra Q, que são os números em formato de fração, que é o 5 terço, o menos 5 terço, 1 meio, menos 1 meio. Também eu posso colocar 0,125, que eu sei que 0,125 é 1 oitavo, ou menos 1 oitavo, entendeu? Menos 1 oitavo é menos 0,125. Por quê? Eu consigo transformar esse número em fração. Aí, gente, observem. Todo número natural é um número inteiro. Todo número natural também é um número racional, certo? Mas nem todo número racional é natural. Confundi, gente? Vamos lá. O conjunto dos números racionais, dentro dele tem os números naturais e os números inteiros. Só que existem números racionais 3/5, que ele não é natural e ele também não é inteiro, porque ele está em fração. Mas por que o 4, esse 4 aqui, eu posso chamar ele de racional? O 4. Porque esse 4 eu posso escrever ele de várias maneiras, como 8 dividido por 2. É um número racional, não é um número racional? Mas quanto é que é 8 dividido por 2? 4. Certo? Outro exemplo. O menos 5. Eu posso escrever ele como? Posso escrever ele como menos 15 dividido por 3. É um número racional negativo. Então ele é inteiro. Ele é inteiro, porém não é natural. Certo? Fora isso, esse campo todo aqui, nós temos o conjunto dos números irracionais, que foi o que eu acabei de explicar aqui em cima. Os irracionais, certo? E esse mundão aqui todo, esse universo, ele é o universo dos números reais. É o que você vai mais ver. Conjunto dos números reais. Fala assim, x pertence aos reais, tal que x é maior do que 3. Então, x é um número que pertence a esse universo aqui. E o conjunto dos números racionais nós temos o raiz de 2, o raiz de 5, o raiz de 3, nós temos o π, nós temos o número de Euler, vários numerozinhos que não dá para colocar aqui dentro, mas ele faz parte do mundo real. Certo? Real que existe, né? Não é imaginário. Decorem isso. Ele é real porque existe, não é imaginário. Depois vocês vão ver por que eu falei isso. Número imaginário. Beleza? Ok, gente. Escreva na forma decimal os números. 3 oitavos, 8 terços e menos 20 nonos, menos 7, 50, né? Escrever na forma decimal. O que é forma decimal, gente? É com vírgula. Primeiro caso. 3 oitavos. Como é que eu transformo isso aqui? Vou pegar o 3 e dividir por 8.
3 dividido por 8 não dá, coloca um 0 aqui, vírgula, 0 aqui. 30 dividido por 8, o mais próximo será 3. 3 vezes 8, 24. 30 menos 24, 6. 6 dividido por 8, não dá. O mais próximo que eu vou fazer aqui é colocar um 0 aqui e repetir a vírgula aqui, né? Não, já coloquei a vírgula, então não preciso mais colocar mais nada. 60 dividido por 8 vai dar 8 vezes 8 é 64, então 7. 7 vezes 8 dá 7 vezes 8, gente. Isso. 56. 60 dividido por... 60 menos 56 dá 4. 4 dividido por 8 não dá, então coloco um 0 aqui. Mesma regra. 40 dividido por 8 vai dar 5. 5 vezes 8, 40 para 40, nada. Então, 3 dividido por 8 é 0,375. 3 dividido por 8, 0,375. B. 8 terços. Mesma regra, gente. 8 dividido por 3. 8 dividido por 3, 2. 2 vezes 3, 6. Para 8, 2. 2 dividido por 3, não dá. Coloca um 0 aqui, vírgula aqui. 20 dividido por 3, mais próximo será 6. 6 vezes 3, 18. 18 para 20, 2. 2 dividido por 3 não dá. 6. 6 vezes 3, 18. 18 para 20, 2. Olha só que interessante. 2 dividido por 3 não dá. 0 aqui, 20 dividido por 3, 6. 6 vezes 3, 18 para 22. Isso aqui é o que, gente? Uma dízima. Então, 2,666 infinitamente. Ou 2,6 com tracinho em cima. Significa que estou repetindo 6. Ou 2,67, porque eu estou arredondando. Isso aqui é um arredondamento, certo? Letra C. Menos 20 dividido por 9. Lembre-se que eu falei que na divisão, vamos se preocupar primeiro com o sinal. Menos 20 dividido por mais 9, menos com mais, menos. 20 dividido por 9, vamos lá. 20 dividido por 9. 20 dividido por 9, 2. 2 vezes 9, 18. 18. 20 menos 18, 2. 2 dividido por 9 não dá, vírgula. Coloca um 0 aqui. 20 dividido por 9, 2. 2 vezes 9, 18. 18 para 20, 2. Opa! 2 dividido por 9 não dá, 0. Então, 2 vezes 9, 18. Observa que vai dar uma dízima. Então, é 2,222 infinitamente. Ou menos 2,2 tracinho em cima, ou menos 2,23. Certo? D. Menos 7 dividido por 50. Vamos lá? Menos com mais, menos. 7 dividido por 50. 7 dividido por 50 não dá. Coloca um 0 aqui, um 0 aqui. 70 dividido por 50 dá 1. 1 vezes 50, 50. Para 70, 20. 20 dividido por 50 não dá. Coloca um 0 aqui e não acrescenta mais nada, porque eu já tenho a vírgula aqui. 200 dividido por 50 dá
4 vezes 50, 200. Para 200, nada. Então é 0,14. Beleza? Vamos para o próximo. Quem puder dar um pause aí para ler melhor. Quando escrevemos o número 0,48 na forma de fração simplificada, obtemos uma fração da forma A sobre B, onde o A é o numerador e o B é o denominador. É correto afirmar que B menos A vale... Olha só, gente. Estamos falando de um número decimal. 0,48. Ele quer que você transforme isso aqui no formato de A sobre B, né? Então é transformar o número decimal em fração. Se lembrem, você pega o número que está em cima, 48. Pronto. Coloca 1 aqui embaixo. Quantas casas decimais depois da vírgula? 2. Acrescenta com 2 zeros. 48 sobre 100. Então, nesse caso, o A é igual a 48 e o B é igual a 100. E o que ele quer, gente? Ó, ele quer B menos A. Quem é o B? 100. Quem é o A? 48. 100 menos 48 dá quanto? 100 menos 48 dá quanto? $52. Existe essa resposta aqui, gente? Não. Pois bem, gente, isso daqui é uma casca de banana. Por quê? Isso aqui foi uma questão de vestibular, onde essa questão aqui foi anulada. Ela foi anulada, porque não tinha a resposta para ela. Certo? Com isso, todo mundo que fez essa prova ganhou essa questão de graça. Mas agora vocês sabem como é que se faz. Beleza? Que eu fiz aqui? Aquele universozinho, né, dos números reais. E do lado eu coloquei os números e eu quero que você me diga se eles são naturais, inteiros, racionais, irracionais e reais. Certo? Para cada um número desse aqui. Beleza? Vamos lá. Vamos para os mais fáceis a princípio, né? Eu estou vendo aqui o π. Tá vendo o π? Vocês lembram o que o π é? O π não é natural, então não pertence ao natural, não pertence aos inteiros, não pertence aos racionais. Ele é o quê? Irracional. Ele pertence ao irracional e está dentro dos reais. Pertence aos reais. Muito bem. Vamos ver outra aqui. 1/3. 1/3. Opa! Eu sei que 1/3 é uma fração. Mas se eu pegar 1 sobre 3, ele vai fazer o quê? 1 sobre 3. É 1 dividido por 3. 1 dividido por 3 não dá. Coloca um 0 aqui e um 0 aqui. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Para 10, 1. Coloco um 0 aqui e faço nada mais aqui. 10 dividido por 3, 3. 3 vezes 3, 9. Então, ele resultou numa dízima. Não é isso? Se ele é uma dízima, ele é um natural? Não. Ele é um inteiro? Não. Ele é um racional? É. Ele é um irracional? Não. Ele é um real? É. Beleza? Outro aqui interessante, esse menos
25 elevado a zero. Gente, isso aqui é uma potência onde o expoente é zero. Qualquer número cujo expoente é zero, a resposta é 1. Então, esse menos 25 elevado a zero é 1. Se fosse menos 254 elevado a zero, 1. Se fosse menos raiz quadrada de 17 elevado a zero, 1. Tudo seria igual a 1. Então, nesse caso aqui, o 25 elevado a zero, ele não é 1, então ele é um número natural, ele é um número inteiro, é um número racional, ele não é irracional e ele é um real. Beleza? O menos 0,5. Menos 0,5 eu sei que já é negativo. Se ele é negativo, então ele não é natural. Ele é um inteiro? Também não. Ele não é um inteiro. Mas ele é um racional, que é número decimal, né? Irracional? Não é. Ou ele é irracional, ou ele é racional. Nunca pode ser os dois ao mesmo tempo. Ele é um real? É. Gente, pelo visto aqui, todos esses números aqui, ó, ele é o quê? Reais. Ele está dentro do universo do real, certo? Com isso a gente já pode preencher tudo isso aqui, ó. Beleza? Menos 150 dividido por 50. Menos 150 dividido por 50. Quanto é que seria? Menos com mais, menos. 150 dividido por 50, 3. Ah, então o valor final de menos 150 dividido por 50 é menos 3. Então, menos 3, estou aqui. Ele é natural? Não. Ele é inteiro? É. Ele é racional? É. Ele é irracional? Não. Beleza? Aqui, dízima periódica. Dízima periódica a gente já sabe que ele não é natural, ele não é inteiro, ele é racional e ele não é irracional. Raiz quadrada de 7. Lembrem, é um número irracional. Na dúvida é só você pegar, ó, 7 raiz. Tá vendo? Então, ele é menos aquele número lá. Então, ele não é natural, ele não é inteiro, ele não é racional, ele é irracional. Olha só, raiz quadrada de 300 dividido por 100. Caramba, aí. Raiz quadrada de 300 dividido por 100 é igual 300 dividido por 100, gente. 3. Raiz quadrada de 3. Vamos lá. 3, raiz quadrada. Tá vendo? Ó? Não se repete. Então ele é um irracional. Então, não é, não pertence, não pertence, pertence. Menos raiz quadrada de 49. Raiz quadrada de 49, 49 raiz quadrada é o 7. Então, menos raiz quadrada de 49 é igual a menos 7. Né? Porque o sinal de menos está fora. Então, menos 7. Menos 7 é natural? Não. É inteiro? É. É racional? É. É irracional? Não. 24 dividido por 6 é igual a 4. Ele é natural? É. É inteiro? É. É racional? É. É irracional? Não. Outra dízima, gente. Dízima é natural? Não. É inteiro? Não. É racional? É. É irracional? Não. 0,13. 0,13. Ele é uma dízima? Não, né? Mas ele é um número decimal? É. E número decimal pode se transformar em fração. Se pode se transformar em fração, ele é racional, né? Mas ele não é natural, não é inteiro, é racional
e não é irracional. E aí termina nossa tabelinha. Quem puder dar um pause aí para conferir. Beleza? Gente, agora eu vou encerrando aqui. Espero ter ajudado. Ficou um pouco comprida, mas essa é a matéria sobre conjuntos numéricos. Fiquem com Deus e até a próxima.